Como estudar o que eu não gosto de jeito nenhum? Parece que tem uns assuntos que têm resistência a estudar, um certo bloqueio que só de abrir já dá sono. Eu senti isso com muita coisa ao longo da minha graduação e agora na residência tem assuntos também que são mais ou menos interessantes. E o que eu quero falar para você, que está se preparando para a prova de residência médica, é a minha visão em relação a esses temas que você não gosta e como que isso deveria ou não impactar na sua preparação. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins, eu sou residente de radiologia na USP. Passei em todas as provas de residência que prestei, com 5 primeiros lugares, incluindo o primeiro lugar geral na prova de residência do Einstein. E nesse canal eu falo sobre estudos e preparação para residência médica. Então, se esse é um tema do seu interesse, já se inscreve e curte esse vídeo. Fica à vontade também para enviar ao longo do vídeo qualquer dúvida que você tiver aqui nos comentários, porque eu faço questão de responder pessoalmente as dúvidas que vocês enviam. Então, como que você tem que fazer para estudar as coisas que você não gosta? E como que você vai vencer esse bloqueio na sua preparação para a prova de residência? A primeira pergunta que tem que surgir aí é, na verdade, se você precisa vencer esse bloqueio. Por quê? Porque existe uma distribuição de temas, né? Existem temas mais incidentes, temas menos incidentes, temas mais importantes, temas menos importantes. E às vezes você pode ser uma pessoa como eu, que tem um bloqueio para algumas áreas clínicas, tem uma certa resistência ali em nefrologia, por exemplo, glomerulopatias, tubulopatias, em algumas doenças muito específicas da reumatologia, em uma coisa ou outra da psiquiatria, que são coisas que talvez não sejam tão cobradas assim nas provas. Óbvio que eu não estou falando nefrologia, reumatologia, psiquiatria, não estou falando a área como um todo, mas sim alguns temas, né, algumas doenças específicas ali, que são às vezes um pouco mais difíceis, que às vezes você não tem tanta afinidade. Por que você tem que pensar nisso? Porque, às vezes, você não tem afinidade com um tema que quase não cai. E isso não é um problema. Você pode escolher suas batalhas. Você pode falar, cara, eu não gosto disso, mas quase não cai. Eu vou assumir o risco de errar essa questão. E tá tudo certo, não tá errado. Eu fiz isso para diversos temas que eu não tinha saco para estudar, que eu estudava, e o conteúdo não entrava na minha cabeça. Porque simplesmente não sei por que não entrava, mas não entrava. E pronto, eu aceitei. Olha, na hora que chegar uma questão disso lá na prova, eu posso errar e paciência, não tem problema. Agora, por que eu podia fazer isso? Primeiro, porque eu não tinha esse tipo de resistência com trauma, abdômen agudo, sabe? Tipo assim, com temas que vão cair em todas as provas, com muitas questões, com diversos níveis de cobrança, do mais fácil ao mais difícil, que é um negócio muito constante. Ou seja, eu tinha um pouco menos de afinidade com coisas que apareciam relativamente pouco. E isso, tudo bem, é um pouco de sorte, mas é algo a se considerar. Então é diferente. Você não pode usar essa lógica para não estudar uma coisa que cai muito, né? Porque se você deixar de estudar uma coisa que cai muito, isso vai te penalizar bastante, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Aceite de vez em quando que você vai perder uma coisinha ou outra, mas se assegure que nas coisas muito incidentes, temas como esses, trauma, abdômen agudo, neonatologia, infecções na pediatria, sangramento uterino normal, enfim, garanta que nesses temas você vai acertar muito. Então, se você pegar as coisas que caem muito e garantir para mim que você vai acertar 90%, 85%, 90% das questões desses temas, tudo bem você não estudar as tubulopatias e não saber qual que é uma, qual que é a outra. Eu não vou nem arriscar os nomes aqui, porque eu já esqueci isso tudo. Mas aí tudo bem, sabe? Agora, o que não pode acontecer? É você sentir que tem esse bloqueio com muitos temas e acabar postergando muitos deles ou até não estudando, ou então acontecer esse bloqueio com um tema de muito alta incidência. E aí, nessa situação em que acontece um bloqueio com um tema, por exemplo, de muito alta incidência, vamos supor que você não gosta de neonatologia de jeito nenhum. Por exemplo, aquelas doenças respiratórias neonatais era uma coisa que eu particularmente não curtia tanto. Aí, beleza. Nessa situação, é que vem a segunda dica, né? O segundo ponto que eu quero discutir aqui com você, que é o seguinte: você, na verdade, tem um bloqueio e por isso não aprende, ou é o contrário? Ou seja, você não sabe porque não gosta, porque não vai com a cara do assunto, e aí esse assunto não entra na sua cabeça porque você não consegue estudar, ou na verdade, você não gosta porque não sabe. Porque às vezes isso acontece, né? Às vezes a gente não gosta de uma coisa simplesmente porque ela parece difícil, porque, digamos, elas têm uma alta energia de ativação, assim, para você aprender, para você pegar o jeito ali de cara. E aí, depois que você pega o jeito, depois que você começa a acertar, que os conceitos-chave, as habilidades-chave entram na sua cabeça, você começa a acertar, 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 e aí você até desenvolve uma afinidade pelo tema. Isso é uma coisa curiosa. Então, muitas vezes, você não tem uma resistência, você não tem um bloqueio. Você só é burro, mas burro temporariamente. Não é uma. Ser burro não é uma condição
permanente, né? De tipo, ah, eu sou burro, eu sou incapaz de aprender. Não, às vezes a gente só é incompetente para uma área específica, mas a gente pode se tornar competente, a gente pode fazer uma forcinha, vencer essa resistência e aí finalmente aprender esse tema e quem sabe passar a gostar. Isso pode acontecer. Óbvio que tem áreas que mesmo assim você ainda vai manter essa resistência, mas pelo menos você estudou, você aprendeu uma vez. Então, eu dividiria isso em duas coisas, né? Dividiria esse tipo de problema de bloqueio em duas coisas. Bloqueio para coisa pouco frequente, para coisa pouco importante, eu provavelmente tentaria não estudar isso mesmo, ou então, sabe, diminuir a carga dessas coisas, porque, tipo, se você investir 1 hora em uma coisa pouco frequente, mas você ainda não estiver bem em trauma, com certeza vale muito mais a pena você investir 1 hora em trauma do que em uma coisa que provavelmente não vai nem cair na prova. Se você fizer 10 provas, vai cair em uma delas, em 2 questões. Beleza? Então, pensa nisso. Eu já estou bem nas coisas muito incidentes. Se eu estiver bem nas coisas muito incidentes, eu estou confortável para renegar isso. Se eu não estiver bem nas coisas muito incidentes e souber que provavelmente esse negócio que cai muito pouco eu vou ter um certo bloqueio, vou ter uma certa dificuldade, vou reter pouco, eu vou dedicar mais tempo para estudar as coisas mais incidentes para esse negócio que eu já sei que eu tenho uma chance alta de errar, não me atrapalhar. Agora, se eu tenho esse bloqueio, se eu tenho essa resistência com coisas muito incidentes, com coisas muito frequentes, você tem que vencer essa resistência. E aí você tem que pensar, não, provavelmente não é uma resistência que veio antes do desconhecimento. Provavelmente é o desconhecimento, é o fato de eu não saber que faz com que pareça que, na verdade, eu tenho um bloqueio para isso. Então, não é que você não goste do assunto. Muitas vezes você só não gosta de errar. Você só não gosta do sofrimento intelectual e cognitivo que te gera toda vez que você faz uma questão daquele assunto, você errar. Isso acontece comigo em um monte de coisa de hematologia. Por exemplo, as coisas mais específicas, né? Quando você sai ali do beabá de anemias, enfim, e vai para as doenças mais específicas da hematologia, nossa, isso acontece demais. E isso deve acontecer com você em relação a outros temas também. Se esse tema for importante para você, você tem que vencer esse bloqueio. Não tem jeito. Força. Vai, 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 vai. E aí, depois disso, inevitavelmente, quando você souber, você vai perceber que magicamente você vai ter vencido esse bloqueio. Não esquece de mandar as dúvidas que você tiver aqui nos comentários em relação à sua preparação. Eu espero ter ajudado e imagino que eu possa ainda ajudar bastante aí você que está nessa jornada. No início de cada dúvida, só me fala quando que você vai prestar. Se você vai prestar prova nesse ano agora, de 2026, a gente está em junho na gravação desse vídeo, ou se você vai prestar no ano que vem, porque eu consigo te dar um direcionamento um pouco mais preciso, ok? E se você vai prestar a prova nesse ano, não deixe também de se inscrever no simulado do Prisma. Eu vou colocar o QR Code aqui na tela. O simulado vai acontecer nesse final de semana e ele é gratuito. Tem o padrão das provas de São Paulo, que são as provas que a gente teve um desempenho muito bom. E tem o algoritmo do Prisma, que tem vários outros vídeos aqui do canal, que te ajuda a direcionar muito bem os seus estudos. Te vejo lá com a gente. Abraço!